Oi, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Jornada do Estudante Acima da Média, que é essa série em que eu tenho compartilhado aqui com você algumas das técnicas, estratégias e aprendizados que eu tive para me tornar uma estudante acima da média e que eu ensino na plataforma Estudante Smart. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim contar para você quais são os efeitos colaterais de você se tornar uma pessoa acima da média nos seus estudos. Bom, antes de tudo, nada melhor do que contar pra você o que são efeitos colaterais. Afinal, pode ser que você não saiba o que isso significa, não é mesmo? E vamos lá. Normalmente, nós humanos tendemos a associar efeitos colaterais a coisas ruins, ou seja, quando acontece algo inesperado que você não queria que ocorresse. Mas nem sempre o que é inesperado precisa ser ruim, sabe? Então, nesse contexto, os efeitos colaterais são efeitos que acontecem além daqueles que você já esperava ao se tornar uma pessoa acima da média. Por que eu digo isso? Porque normalmente quando nós queremos ser pessoas acima da média, inclusive caso você nem saiba o que é ser acima da média, aproveita para conferir depois o nosso primeiro episódio da jornada, que eu vou deixar linkado aqui em cima para que você veja assim que você assistir a esse vídeo, ok? Então, quando nós queremos ser acima da média, normalmente nós temos algumas metas, alguns planos em mente. Primeiro deles, aquela pessoa que estuda em uma escola um pouco mais puxada e que é muito difícil para ela atingir a média em alguma matéria específica. Então essa pessoa quer muito melhorar. Ou até mesmo uma pessoa que nem estuda em uma escola tão puxada assim, mas tem dificuldade naquela matéria. E aí para ela vai ser meio difícil também que ela atinja aquela média ou que ela fique acima da média. Então ela quer melhorar o aprendizado dela para que ela consiga notas melhores. Ou aquela pessoa que sempre fica de recuperação naquela mesma matéria ou em várias matérias muitas vezes também. E a pessoa quer ser acima da média para que ela não passe mais por aquele perrengue que é ficar de recuperação. Ou a pessoa que tá com medo de reprovar o ano. Ou a pessoa que percebeu que o aprendizado dela não está muito legal na escola, ou que ela tem muitas notas vermelhas, enfim. Então esses normalmente são os motivos que levam alguém a querer ser acima da média, e o resultado que a pessoa espera é que ela melhore na escola, que as notas dela aumentem e que ela seja aquela pessoa mais reconhecida, digamos assim, no colégio dela. Mas, como eu falei, existem os efeitos colaterais, ou seja, além desses efeitos que são esperados, além dos resultados que você já sabe que você quer ter, vem outros resultados quando você se torna uma pessoa acima da média nos seus estudos, e eu vim te contar quais são alguns deles, para que você não fique assim, meu Deus, eu nem esperava que isso aconteceria. Você já estará mais preparado para lidar com as surpresas muito agradáveis, por sinal, que acontecem quando você vira acima da média nos seus estudos. Inclusive, sabendo que são coisas boas esses efeitos colaterais de ser acima da média nos estudos, você já pode tirar da sua cabeça aquelas ideias erradas que você certamente tinha sobre os efeitos colaterais de ser acima da média. Muita gente pensa que ao se tornar acima da média, as pessoas vão virar excluídas, não vão mais ter amigos, não vão poder ir para as festas, nunca mais poderão jogar videogame, serão pessoas nerds. E na verdade não é bem isso que acontece. É completamente possível ser uma pessoa acima da média e ser uma pessoa sociável, uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem uma vida além da escola. E uma outra coisa também que muita gente pensa é que ser acima da média significa decorar tudo, sabe? Mas também não é isso, pelo contrário. Você vai realmente aprender a informação que você precisa para que assim, consequentemente, você tenha resultados melhores, notas melhores. Então, não pense também que uma consequência, um efeito colateral de ser acima da média é você ser aquela pessoa que decora tudo, sabe? Até porque essa decoreba não é muito útil pro nosso estudo, já que quando você... Eita! Quando você só decora as informações, no momento em que você mais precisa delas, você tende a perder aquelas informações. Então a pessoa que é acima da média foca muito mais em entender, absorver, ativar aquelas informações do que simplesmente ser uma maquininha de decorar fórmulas, decorar datas, decorar nomes e decorar informações em relação ao conteúdo que ela estudou. Então não pense que você vai virar a pessoa excluída, ou que vai virar aquela máquina de decoreba, ou aquela pessoa que precisa carregar 25 livros na bolsa. Você vai ser uma pessoa que vai ter resultados melhores, mas sem perder a sua personalidade, sabe? Ok, Lilian, então já estou assim animadíssima pra saber quais vão ser os efeitos colaterais que eu realmente vou ter ao me tornar uma pessoa acima da média nos meus estudos. Vai, conta logo! Ok, então eu separei aqui 5 efeitos colaterais que você realmente vai ter ao se tornar uma pessoa acima da média nos seus estudos. Vamos lá para que você saiba qual é cada um deles, porque eu tenho certeza que pelo menos um desses efeitos vai acontecer com você ao se tornar uma pessoa acima da média. Pode ser que os 5 aconteçam também, não se surpreenda caso os 5 aconteçam, porque isso é bastante comum, mas se pelo menos um deles acontecer, eu tenho certeza que você já vai gostar bastante, porque são coisas que todo mundo quer. Bom, o primeiro efeito colateral de você ser uma pessoa acima da média nos seus estudos é que você vai ter
ter mais tranquilidade na hora de um vestibular, de um vestibulinho, de um processo de bolsas, um processo seletivo, concurso público, um exame de seleção, até mesmo de um simulado. E por que isso? Porque a pessoa que é acima da média, ela tem consciência de que ela já se dedicou durante todo o período de estudos dela e que ela não precisa ficar tão nervosa na hora em que ela vai fazer uma prova decisiva. É óbvio que todo ser humano, todo mero mortal da face da Terra fica um pouco tenso em momentos como esses. Não vou dizer que eu fui aquela pessoa que ficou 100% calma e plena durante todos os vestibulares que fez. Por quê? Porque é um momento que realmente tem uma tensão. Só que a tensão da pessoa que é acima da média é menor do que a tensão daquela pessoa que não é acima da média. A pessoa que não é acima da média, ela se culpa tanto na hora de um vestibular que ela pega às vezes uma apostila de 700 páginas e começa a ler faltando 20 minutos para a prova. Ou então ela fica tentando revisar todo o conteúdo antes de entrar no local de prova. Inclusive, um exemplo disso, quem leu Harry Potter e Ordem da Fênix, que é o 5º volume de Harry Potter, vai lembrar certamente. É o ano em que eles têm que fazer uns exames muito importantes, umas provas muito importantes, que vão demonstrar as habilidades que eles têm em relação às profissões que eles pensam em seguir no futuro. Ou seja, é uma coisa decisiva para eles. E foi um ano em que quase todo mundo se dedicou bastante, só que por conta de uma série de fatores, o Harry acabou não se dedicando para algumas provas, né? Principalmente de matérias para as quais ele não dava muita atenção, assim, durante toda a saga de Harry Potter. Então chega um dia de uma prova em que a Hermione está muito mais tranquila, mesmo ela sendo aquela desesperada dos estudos, porque ela é acima da média, mas ela é desesperada mesmo assim. E o Harry, por saber justamente que ele não tinha se dedicado, poucas horas antes daquela prova, ele pegou todas as anotações que a Hermione tinha e começou a ler aquelas anotações loucamente, e na hora da prova começou a se culpar porque ele não lembrava alguns detalhes em relação àquele conteúdo de história da magia que era a matéria, se eu não me engano. Então, é importante que você entenda que, sendo acima da média, você vai ser uma pessoa muito mais tranquila na hora de uma prova do que aquelas pessoas que chegam na porta do vestibular e ficam lá caçando fórmulas na internet com aquela tentativa de a sorte colaborar com elas e na hora da prova cair justamente a última fórmula que ela leu, ou então aquela pessoa que no dia do vestibular pratica 5 redações diferentes pra não correr o risco de esquecer como faz uma redação por conta daquele desespero, sabe? Então a pessoa que é acima da média fica muito mais tranquila quando chega um momento decisivo, mesmo sendo um momento tenso pra todo mundo. Quem é acima da média fica menos tenso, digamos assim. Então você lida com muito mais tranquilidade nos vestibulares porque você já sabe que você vai dar o seu melhor, você sabe que você fez o que estava ao seu alcance enquanto podia e que naquele momento que você pode fazer é se concentrar, relaxar e realmente fazer aquela prova com toda a atenção que você puder. A atenção que eu quis dizer, tá? Não foi toda a tensão. Eu acho que eu falei meio rápido nessa hora. O segundo efeito colateral é um que eu gosto bastante e eu acho que você aí também vai gostar. Inclusive, já clica no gostei desse vídeo caso você esteja gostando de saber quais são os efeitos colaterais de ser acima da média. E é o seguinte, esse efeito colateral é que você consegue muito mais oportunidades, muito mais portas abertas na hora em que você vai procurar um estágio, uma vaga de menor aprendiz, um emprego, enfim. Isso por 2 motivos. Primeiro, porque muitas vezes para você conseguir um emprego, uma vaga de estágio, menor aprendiz, trainee, alguma coisa, alguma oportunidade para você, você precisa demonstrar conhecimentos. E a pessoa que é acima da média, naturalmente, tem mais conhecimentos do que a pessoa que é abaixo da média ou que é apenas na média. E a segunda razão é que nesse processo de se tornar acima da média, você desenvolve algumas habilidades que, curiosamente, também são importantes no mercado de trabalho, como disciplina, responsabilidade, sabe? Então, coisas que fazem a diferença. E aí, na hora em que você vai procurar, então, um estágio, você se destaca entre as outras pessoas, sabe? Isso, inclusive, aconteceu comigo e foi muito engraçado, que foi no meu primeiro semestre da faculdade de biologia. Observe, primeiro semestre, pouquíssimos meses de aula. O que aconteceu é que eu queria muito um estágio, até porque eu fazia faculdade integral, então eu não tinha como conseguir um emprego em algum outro lugar que a carga horária fosse compatível com a carga horária da minha faculdade. Então eu queria conseguir um estágio em um laboratório, que é muito comum em universidade pública. Tem alguns espaços da própria universidade que permitem que você faça estágio. Então eu queria muito fazer estágio em um laboratório, só que eu não queria qualquer laboratório. Porque se eu quisesse qualquer laboratório, seria muito fácil. Tinha um laboratório que aceitava praticamente todo mundo que quisesse, sabe? Mas eu queria um laboratório de uma área que tivesse mais a ver comigo. Então eu queria ou de biologia celular ou de genética. Mas o de genética eu sabia que seria quase impossível, porque eu nunca tinha tido uma aula de genética na faculdade ainda, então eu não seria aceita naquele laboratório. Mas biologia celular eu já tinha um certo conhecimento, já tinha assistido algumas aulas, e aquele laboratório de biologia celular também mexia um pouco com histologia, que era uma coisa que eu
só ia ver no próximo semestre, mas pelo menos eu tinha já um pouquinho da base, que era a biologia celular. Então, o que eu pensei? Eu vou me candidatar a uma vaga de estágio nesse laboratório, mas antes de me candidatar a uma vaga de estágio no laboratório, eu perguntei se eu podia ir um dia observar como era a rotina no laboratório. E eu fui. E foi justamente um dia de experimento, ou seja, em que estava acontecendo um experimento naquele laboratório. E é muito comum que durante experimentos na biologia surjam alguns imprevistos, precise de algum reagente, de alguma coisa assim, sabe? E eu comecei a perceber os detalhes que eram necessários naquele laboratório. Então o que eu fiz? Eu comecei a me oferecer para ajudar. Precisava lavar alguma vidraria? Eu ia lá e lavava. Precisava fazer algum reagente, preparar alguma solução? Eu perguntava, tem a receita? E aí tinha um livrinho onde tinha ali a quantidade de cada substância, enfim, para fazer alguma solução. E eu montei algumas soluções ali, eu ajudei como eu podia, como eu sabia, sabe? Depois de alguns dias eu peguei na biblioteca um livro de histologia que eu nunca tinha visto ainda a matéria na faculdade, mas que eu sabia que derivava um pouquinho da biologia celular. Então eu já era muito dedicada em biologia celular. E eu peguei um livro de histologia também, que era um conteúdo que eu só veria no próximo semestre. E aí no próximo dia que eu fui observar a rotina do laboratório, eu comecei a conversar um pouco com o pessoal, a levar algumas informações que eu tinha aprendido. E eles ficaram meio assim, né? Como assim? Ela sabe coisas que ela nem teve aula ainda? E no fim das contas, eu consegui o estágio no laboratório que eu queria. E o mais legal de tudo é que no começo do segundo semestre, quando eu comecei a ter genética, teve um trabalho de genética que eu me saí muito bem com o meu grupo. E aí, num belo dia, eu estava na sala da orientadora do meu laboratório, do que eu estagiava, no caso, e o orientador do outro laboratório, que era o de genética, tava lá também. E ele falou assim, uma pena você estar nesse já, né? Porque senão eu te chamaria pro meu. Então, assim como eu consegui esse estágio na biologia, depois no jornalismo, sem que eu nem estivesse procurando um estágio, uma professora perguntou se ela podia me indicar para um estágio numa agência que ela conhecia, que precisava de alguém, e ela achava que eu tinha um perfil para isso. Assim como um amigo meu conseguiu um estágio concorridíssimo, que tinha prova de estágio, inclusive, porque ele sempre tentou ser acima da média nos estudos dele na faculdade, sabe? Então a pessoa que é acima da média automaticamente tem mais facilidade para conseguir essas portas abertas. Seja porque ela vai ser indicada, porque ela vai conseguir mostrar um diferencial e vai conseguir uma vaga, ou porque vai sair bem numa prova de seleção. Terceiro efeito colateral é que você aumenta a plasticidade do seu cérebro. E pode ser que você me olhe com cara de interrogação e pergunte: Ok, mas o que isso significa? E é o seguinte, olha só, a plasticidade do nosso cérebro é a nossa capacidade de aprender coisas novas com mais facilidade. Lembra quando você era criança, pouco depois que você aprendeu a falar, a andar, enfim, que você conseguia aprender outras coisas com mais facilidade, ia descobrindo coisas assim, como se fosse mágica? Então, isso pode continuar acontecendo depois que você cresce, desde que você continue desenvolvendo a tua plasticidade cerebral. Muita gente meio que interrompe isso, né? Então, na infância, você é meio que obrigado a ter essa plasticidade, porque tudo é novo, então tudo tem que ser aprendido. Mas depois que a gente cresce, a gente começa a não se importar tanto com isso. Só que quando você vira acima da média nos seus estudos, você automaticamente vai se desenvolvendo, vai usando mais o raciocínio, vai descobrindo informações novas, e aí o seu cérebro vai aumentando a plasticidade dele, que é essa capacidade de aprender mais coisas. E aí você consegue aprender com muito mais facilidade, por exemplo, aquele idioma que você gosta, a tocar um instrumento musical, enfim. Inclusive, eu vivi isso na prática. Quando eu era criança, com uns 8 anos mais ou menos, eu tentei aprender um instrumento musical e parecia muito difícil, eu desisti muito fácil e achei que não era pra mim, sabe? Passei vários anos sem querer saber de música. Eu achava que música era só pra ouvir. E aí, recentemente, eu pensei, por que não dar uma outra chance, né? Já com muito mais habilidades, já muito mais resiliente, já muito mais dedicada a aprender algo, entendendo que muitas vezes existem pequenos erros que atrasam o nosso aprendizado, e fui tentar aprender outro instrumento e eu consegui aprender muito mais rápido do que quando eu era mais nova. Justamente porque naquela época, apesar de ter uma boa plasticidade, eu não tinha ali algumas características importantes. E hoje em dia, além de ter a plasticidade porque eu me tornei acima da média, eu ainda tenho algumas características importantes também, como a resiliência, determinação, enfim, coisas que fazem parte de quem é acima da média nos estudos, e aí automaticamente fica muito mais fácil isso pra mim. Assim como aprender outros idiomas também fica mais fácil. Quando eu era adolescente, eu tentava aprender vários idiomas e parecia que tudo era muito difícil, que eu acabava travando em alguns deles, e hoje em dia pra mim é muito mais fácil, mesmo sendo mais velha, o que é quase contraditório. Mas ainda assim eu consigo aprender com mais facilidade, eu não desisto tão fácil também, que é uma característica muito de quem não é acima da média, né? Desistir muito fácil de aprender alguma coisa, sabe? E hoje em dia eu já não sou mais essa pessoa. Então quando você se torna acima da média, você consegue ter mais facilidade pra aprender coisas novas, e isso é fantástico. O quarto efeito colateral de ser uma pessoa acima da média vai meio que se dividir em dois efeitos colaterais, só que eles acabam se correlacionando, por isso eu considero como um só. Então a primeira parte, digamos assim, desse efeito colateral é que você percebe que você só merece o melhor, ou seja, só coisas boas
pra você, sabe? Você para de se contentar com qualquer escola, com qualquer universidade, com qualquer coisa e passa a querer o que é melhor, o que é mais valioso, o que vai agregar pra você. E aí uma coisa muito massa, que é a segunda parte, digamos assim, desse efeito colateral, é que você começa a perceber que coisas que antes pareciam impossíveis, agora são possíveis. Por quê? Porque conforme você melhora na escola, você consegue as notas que você queria, consegue ser aquela pessoa que se sai bem, que não precisa ficar o tempo todo de recuperação, que não precisa ficar no desespero, você começa a ter mais confiança e automaticamente mais autoestima, você aumenta a tua autoestima. E o que acontece com isso é que aquela meta que você guardava no fundo da agenda porque parecia uma coisa impossível de você realizar, você pensa assim, talvez seja possível, né? Bora arriscar? aí você vai lá e se arrisca. E se arriscando, você vai caminhar em relação àquela meta. Ou seja, tomar atitudes que vão levar você a conquistar aquilo que você quer. E quando você faz isso, automaticamente chega muito mais perto de conquistar aquela meta. E nisso que você conquista, vai ser algo que é o melhor que você queria, sabe? Eu posso te garantir que isso é mágico. Por quê? Porque muitas vezes o melhor que você quer, por exemplo, é conseguir passar em 3 universidades ao mesmo tempo. E eu posso te garantir que para um estudante não tem sensação melhor do que você passar em mais de um vestibular, poder escolher para qual universidade você vai, para qual instituição você quer estudar, em vez de ficar naquele limbo que muita gente fica se perguntando, será que eu consegui passar, meu Deus? Aquela insegurança, aquele medo de não ter passado em nada. Você vai ter aquela certeza assim. Em alguma dessas eu passei, eu poder escolher para onde eu vou. Eu pude fazer isso e foi fantástico, de verdade. Poder escolher entre universidades muito boas, porque eu tinha sido aprovada em todas elas. Então é muito legal isso. Você passa a ter mais confiança em você, passa a conquistar coisas que antes você pensava assim, não, acho que isso nem é pra mim, nem vou tentar, sabe? Depois que você é acima da média, você tenta e normalmente você consegue. Então isso é muito, muito, muito bom mesmo. E vamos então agora ao quinto efeito colateral, mas antes disso, só um lembrete. Se você quer revolucionar o teu estudo para se tornar uma pessoa acima da média e ter esses efeitos colaterais também na sua vida, que são coisas incríveis, como você pode perceber, tem um link na descrição desse vídeo para que você se inscreva no nosso aulão, que vai acontecer no dia 6 de outubro de 2020. É um aulão ao vivo, gratuito e online, para você aprender a revolucionar os seus estudos e também ser acima da média. Então assim que acabar esse vídeo, corre para se inscrever. Pode até mesmo já abrir o link agorinha numa nova aba, e aí quando acabar o vídeo você não vai esquecer de se inscrever, ok? Então vamos agora ao nosso quinto efeito colateral, que é você ter reconhecimento na tua família, entre os amigos e principalmente onde você estuda. E pra muita gente pode parecer coisa de ego, né? Pensa assim, Ai, mas eu só vou ser lá a pessoa que tem o título de melhor aluno? Ou então vou ganhar medalha? Pra que serve isso? E é o seguinte, além do reconhecimento ser algo que melhora o seu aprendizado porque você se sente mais motivado, mais incentivado a continuar se dedicando, esse reconhecimento muitas vezes traz benefícios. E eu posso garantir pra você que é real. Inclusive, eu consegui me tornar a melhor aluna do ano no curso da minha faculdade, no curso de jornalismo da minha faculdade. E por me tornar a melhor aluna, além de ganhar uma cerimônia de melhor aluno, enfim, eu ganhei também a possibilidade de fazer qualquer pós-graduação na minha universidade com 50% de desconto. E quem não quer 50% de desconto numa pós-graduação? Então, benefícios que você nem esperava que podiam existir, existem para quem consegue se tornar acima da média. Possibilidades que outras pessoas não conseguiriam ter, sabe? Então é muito massa você ser acima da média, porque você consegue aproveitar mais oportunidades, além do próprio reconhecimento em si, que é uma coisa que é vantajosa também pro teu estudo. Então, como você viu aqui, né, são efeitos colaterais realmente muito bons. Até citei alguns exemplos da minha vida de amigos também. Inclusive, eu tive um aluno que ele conseguiu entrar na ETEC, que era o sonho dele, era a meta que ele tinha. Ele se dedicava para conseguir isso e ainda teve um efeito colateral muito legal, que foi o fato de no primeiro módulo do curso técnico, ou seja, assim que ele entrou no curso técnico, ele conseguiu um estágio remunerado e muito bem remunerado, por sinal, na área dele, porque assim que ele entrou na ETEC, ele já se mostrou ser acima da média, sabe? Então, são benefícios que realmente mudam a sua vida. E é claro que eu vou contar pra você agora o que você pode fazer pra também conseguir aproveitar esses efeitos colaterais de ser uma pessoa acima da média, ok? A primeira coisa que você já pode fazer hoje mesmo, ou no máximo amanhã, é começar a implementar novos hábitos nos seus estudos, novos hábitos na sua rotina. Praticamente todo mundo tem hábitos e os hábitos condicionam nossas ações, eles guiam nossa rotina de forma quase automática às vezes, e se você tem hábitos ruins, você precisa substituir por hábitos bons, precisa implementar hábitos bons no seu dia a dia para que você consiga ter uma rotina de estudos eficiente, para consiga realmente aprender, sabe? Inclusive, se você não viu ainda, já tivemos um episódio aqui na jornada do Estudante Acima da Média em que eu falei sobre hábitos. Então, se você quer aprender
aprender melhor como implementar novos hábitos, como são esses hábitos, qual a importância deles, depois assiste ao vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards para que você consiga saber então como é que os hábitos estão influenciando os seus estudos e como é que você pode virar o jogo. Porque muitas vezes um único hábito acaba assim condenando o seu aprendizado, tá? Por isso, primeiro passo, implementar hábitos que vão ser saudáveis para o teu aprendizado, hábitos que vão ajudar você em vez de atrapalhar, porque é bem provável que você esteja aí caindo em algum hábito ruim nos seus estudos ou na sua vida como um todo. Segunda coisa, mude a maneira como você vê o seu estudo. Eu sei que é muito comum que as pessoas vejam o estudo simplesmente como uma obrigação. Então as pessoas vão à aula porque elas não podem faltar, porque se elas tiverem muitas faltas, elas automaticamente podem reprovar por faltas na escola. As pessoas assistem a aula online porque os pais obrigaram, ou então porque se elas não assistirem vão levar bronca em casa. A pessoa faz a lição para ganhar pontinho na média, faz a prova de qualquer jeito porque tem que fazer, ou então cola na prova para tirar 10, e isso não vai adiantar muita coisa. Então você precisa mudar o jeito como você enxerga os seus estudos. Pare de ver simplesmente como uma obrigação chata que você tem que fazer e entenda como um investimento para o seu futuro. Quando eu falo de um investimento para o seu futuro, eu quero dizer que o tempo que você dedica agora para você estudar, a qualidade do seu estudo, sabe? Os recursos que você investe também, que muitas vezes você realmente precisa investir dinheiro em algum recurso ou então em alguma coisa que vai melhorar o seu aprendizado, que vai ajudar você especificamente para uma prova que você quer fazer, e todo esse investimento retorna depois para você. Você agora precisa plantar boas sementes para você colher bons frutos. E eu vejo que aqui no Brasil existe uma mentalidade muito fraca em relação aos estudos. As pessoas percebem que muitas vezes elas pagam um tênis de R$800, mas elas não querem, por exemplo, pagar 400, 500, 600 ou até os mesmos 800 em algo que vai ser bom para os estudos delas. Às vezes a pessoa tem, por exemplo, sei lá, tempo para ficar jogando videogame, mas não tem tempo para estudar, ou a pessoa tem o celular mais moderno do mundo, mas ela não pode comprar um item ali que vai ajudar no estudo dela, sabe? Então é importante que você mude a forma como você vê os seus estudos e entenda que quanto você investe nele agora, você vai colher isso futuramente. Inclusive, estou muito grata por ter feito tudo o que eu podia pelos meus estudos quando eu era mais nova, porque hoje em dia eu percebo que valeu a pena. E terceira coisa que você pode fazer é focar no aprendizado, para que assim você melhore a qualidade do seu estudo. Não foque na nota, não foque em simplesmente passar o dia inteiro estudando sem avaliar se isso foi positivo ou não, se rendeu ou não. Foca no aprendizado. Foca em entender aquele conteúdo, aprender aquele conteúdo, demonstrar o seu conhecimento, sabe? A nota vem como consequência. Se você foca só em quero tirar 10 em todas as provas, você às vezes vai querer colar naquela prova ou querer só decorar tudo para aquela prova, e aí depois na semana seguinte vai ter esquecido e não vai valer a pena. Então é importante que você tente sempre ao máximo focar a tua atenção para aprender e não tanto para tirar a maior nota da sala. Acredite se quiser, se você foca no aprendizado e aprende com qualidade, a tua nota vai ser alta. Agora, se você foca só na nota, corre o risco, inclusive, de você focar tanto em decorar um ponto ou outro, que você esquece a parte mais importante, tá? Então, foca no teu aprendizado. E como eu já te falei, no dia 6 de outubro de 2020, teremos um super aulão ao vivo, online e gratuito, para você realmente aprender a revolucionar os seus estudos. Então, se você gostou desse vídeo, você com certeza vai gostar muito do aulão também. Mas para você participar, como eu já te falei, você precisa se inscrever no aulão. Então, o primeiro link da descrição aqui do vídeo, você clica nele, coloca lá o seu e-mail e inscreva-se no aulão. Além disso, também você pode se inscrever aqui no canal para receber notificação quando os próximos vídeos acontecerem e clicar no gostei, caso não tenha clicado ainda, para mostrar que você gostou desse vídeo, e assim eu posso trazer mais conteúdos como esses para ajudar ainda mais no teu aprendizado. E claro, você também pode me seguir no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, do jeitinho que vai passar aqui na tela pra você, porque lá no meu Instagram eu sempre tiro dúvidas nos stories, quase todos os dias. Eu faço um momento de tirar dúvidas na caixinha de perguntas. Também faço quiz uma vez por semana para ajudar no seu aprendizado, porque assim você consegue testar os seus conhecimentos em relação a vários assuntos que são importantes pra você. E além disso, sempre tem posts muito úteis, muito conteúdo massa pelo meu Instagram, que eu e minha equipe postamos por lá pra ajudar você. Então me acompanha também no Instagram pra ficar sempre por dentro de tudo, tá? E agora um super abraço, bons estudos, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau!